mais um dos nossos encontros sobre história e literatura, né, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dessa vez eu vou propor um salto, tal como o Machado fez em Memórias Póstumas, que faz um salto até 1822. Eu vou propor esse salto até 1822. Eu pulei talvez o mais complexo dos personagens de Machado de Assis, no meu entendimento. Eu vou explicar isso depois, porque é muito difícil para mim encarar o Quincas Borba. Eu já fui instigado a responder no curso de extensão coisas sobre o Quincas Borba e meio que saí pela tangente. Eu vou explicar. Talvez na próxima gravação eu explico um pouco um sentimento angustiante e pessoal, enquanto pesquisador. Mas eu vou falar sobre o Quincas Borba. Mas propondo esse salto, eu vou até 22, a independência política. O Machado marca isso daí. Mas antes eu quero justificar um pouco esse salto. Não é ainda a justificativa pessoal, é a justificativa de que eu não estou pulando Quincas Borba por conta dele ser irrelevante, muito pelo contrário. O Cândido vai falar em vários escritos, um livro das duas cidades, o Antônio Cândido de Melo e Souza. Ele vai fazer um esquema que ele chama de esquema de Machado de Assis. Está lá no ambiente virtual. Ele vai dizer: pessoalmente, o que mais me atrai nos seus livros é um outro tema, diferente destes, a transformação do homem em objeto do homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e espiritual. Este tema é um dos demônios familiares da sua obra, desde as formas atenuadas do simples egoísmo até os extremos do sadismo e da pilhagem monetária. A ele se liga a famosa teoria do o humanitismo, elaborada por um dos seus personagens, o filósofo Joaquim Borba dos Santos. Doido e, por isso mesmo, machadeamente lúcido. Figurante secundário em 2 romances, um dos quais traz o seu apelido, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Dito isso, voltaremos ao Quincas Borba de forma mais tranquila. E aí, portanto, esse salto até 1822, até a independência do Brasil. Veja, Machado traz a independência de forma muito sutil, e eu queria destacar alguns aspectos, É exatamente no ano da independência que ele conhece Marcela, uma espanhola e por isso bonita. O que já detém um pouco aí da sátira essa relação com vamos dizer, a primeira sátira, essa relação com a Península Ibérica. A caracterização, vamos dizer assim, da junção nacional entre o lícito e ilícito, entre ordem e desordem, era coxa, mas bonita. Marcela não. Marcela, ela era a figuração, vamos dizer assim, do imaginário, inclusive externo. Eu estou forçando um pouquinho, trazendo isso para a história, para a gente compreender um pouco a independência. Essa independência do Brasil que se caracteriza na formação da nacionalidade brasileira, na negação de sermos portugueses, ou seja, no fim e ao cabo, naquela origem, negação de parte de nós mesmos. Então, veja, tem que negar o português,
não pode valorizar o elemento africano da nossa formação, porque escravista, e a escravidão permanecerá como uma característica nacional, ela se espalhou por nossas vastas solidões, Nabucco, né? A escravidão permanece até o findar do Império, um ano antes do findar do Império. E essa característica muito marcante dessa nossa negação. Por isso, um projetar-se, inclusive, naquilo que é de fora, né? Um valorizar daquilo que é de fora. Mesmo durante a independência política. Antes de adentrarmos um pouco mais nesse processo do Machado, eu queria ler para vocês um trecho que me é muito caro, né? Novamente eu sou candidiano, mas eu estou cândido hoje mais do que tudo. Eu vou ler um trecho para vocês e queria que toda vez que eu estivesse pensando num personagem desta análise que o Cândido faz, vocês pensassem no nosso personagem, no nosso Brás Cubas, né? O Cândido faz uma análise sobre outras memórias, né? As memórias de um sargento de milícias. Então, toda vez que eu falar Leonardo, vocês pensem em Brás Cubas. Toda vez que eu falar em memórias do sargento de milícias ou memórias, vocês pensam nas nossas memórias e não na memória do sargento de milícias. Toda vez que eu falar em um personagem de vocês tentem transformar isso naquilo que a gente pretende. Vamos fazer essa digressão. Esse talvez seja um dos livros, um dos artigos que mais influenciam o meu pensamento. Ele está em o discurso e a cidade, e se chama a dialética da malandragem. É um belíssimo artigo do Antônio Cândido, que analisa memórias de um sargento de milícia. Eu vou ler um trecho para vocês que diz o seguinte: esse traço dá o sentido profundo do livro e do seu balanceio caprichoso entre ordem e desordem. Tudo se arregla, então, num plano mais significativo que o das normas convencionais. E nós lembramos que o bom, o excelente padrinho, se arranjou na vida perjurando, traindo a palavra dada a um moribundo, roubando aos herdeiros o ouro que o mesmo lhe confiara. Mas este ouro não serviu para ele se tornar um cidadão honesto e, sobretudo, prover Leonardo. Tutto nel mondo è burla. É burla e é sério, porque a sociedade que formiga nas memórias é sugestiva, não tanto por causa das descrições de festejos ou indicações de usos e lugares, mas porque manifesta num plano mais fundo e eficiente o referido jogo dialético da ordem e da desordem, funcionando como correlativo do que se manifestava na sociedade daquele tempo. Ordem dificilmente imposta e mantida, cercada de todos os lados por uma desordem vivaz, que antepunham 20 mancebias a cada casamento e 1000 uniões fortuitas a cada mancebia. Sociedade na qual uns poucos livres trabalhavam e os outros flauteavam ao Deus Dará, colhendo as sobras do parasitismo, dos expedientes, das munificências, da sorte ou do roubo miúdo. Suprimindo o escravo, Manuel Antônio suprimiu quase totalmente o trabalho. Suprimindo as classes dirigentes, suprimiu os controles do mando. Ficou o ar de jogo dessa organização bruxuleante, fissurada pela anomia, que se traduz na dança dos personagens entre lícito e ilícito. Sem que possamos, afinal, dizer o que é um e o que é outro.
porque todos acabam circulando de um para outro com uma naturalidade que lembra o modo de formação das famílias, dos prestígios, das fortunas, das reputações no Brasil urbano da segunda metade do século XIX. Romance profundamente social, pois, não por ser documentário, mas por ser construído segundo o ritmo geral da sociedade, visto através de um dos seus atores. E, sobretudo, porque dissolve o que há de sociologicamente essencial nos meandros da construção literária. Antônio Cândido. E aí, eis que surge Marcela. Esse grande primeiro amor do Cubas. Né? Cubas retribui esse amor com alguns presentes a Marcela. E ele vai conquistando aos seus 16 anos essa espanhola que veio para o Rio de Janeiro e lá se instalava. Né? Uma bachela de ouro, um cristal, enfim, todos produtos importados, oriundos de uns furtos, pequenos furtos que ele fazia do pai, e depois, como isso vai se desenvolvendo e vai crescendo, das promissórias que o Brás vai deitando, o Brás Cubas vai deitando na praça. Né? Vai criando uma dívida em nome do prestígio da sua família, inclusive, né? Vivendo sua história de amor através da riqueza do seu pai. Quando o pai descobre isso, o mais clássico talvez dos trechos de Memórias Póstumas, que está no capítulo do trapézio e outras coisas. Né? Ele vai dizer: reticências. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais à Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E, como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim, senhor, não é outra coisa um filho que me faz isso. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, sacudiu-nos na cara. Vês, Peralta? É assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo? Ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, desta vez, ou toma juízo, ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem. Como de outras vezes fizera, ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder nada. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Perguntou Brás. Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares. Enquanto me lembrar do meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles? O hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre dentes. Depois, queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Então veja como, já que nós temos que fazer história, temos que sair um pouco da literatura
literatura, veja como começa a se configurar, né, uma espanhola que vem de lá da Europa, fugida do que gerou a invasão do exército napoleônico. Né? A invasão do exército napoleônico vai configurar, no caso brasileiro, no caso espanhol, a morte do rei, uma certa guerra interna, e no caso, né, português, a vinda da família real para o Brasil. E Marcela não quer de jeito nenhum voltar para a Europa. Outra característica que vai marcar isso daí é que, para ser homem sério, mesmo pós-independência, mesmo depois da ruptura com a metrópole, o caminho era Coimbra. Não muito longe, na minha infância, o imaginário nordestino era um imaginário conservador, né? O nordestino cabia ou ir a Coimbra ou ir ao Ita. Não sei qual é essa relação do Ita com Coimbra, deve ser o conservadorismo da minha infância, né? Que é a infância da ditadura militar. Parte disso se mantém, claro. Mas por que eu cheguei nisso? Como se projeta essa valorização do indivíduo e do homem para fora, como se isto fosse recompor o próprio Brás Cubas. Né? Brás Cubas vai dizer, não sei como me deram esse diploma. Me dediquei a outras coisas. Na Europa, me dediquei a boemia na cidade de Coimbra, mas se transformou em doutor. Volta de lá com o título de doutor. Não que isso vai lhe servir para muita coisa, mas pelo menos o emprega não bem o emprega, né? O insere na lógica do pai. Né, o pai dele é uma espécie de padrinho, ele tenta um casamento para se apadrinhar ainda mais, não consegue, enfim, nós vamos chegar a isso mais na frente. Mas como a independência vai criar essa sociedade, aquela mesma sociedade que o Roberto Schwartz, citado aqui já, vai dizer como fora de lugar, né? As ideias não correspondiam à realidade, né? Esse diapasão entre ideia e realidade. E a independência é um pouco disso, né? A independência do Brasil, ela é constituída não necessariamente pela formação de um imaginário brasileiro em ser brasileiro. Né? A formação da nacionalidade brasileira necessariamente não se expressa só nela mesma, né? Na formação de uma ideia de ser brasileira. Essa ideia de ser brasileira é muito fluida. Né? Sequer são de valores como o trabalho, por exemplo, ao contrário, né? São valores de negação do trabalho. E manutenção parte do sistema colonial. Né? Mantivemos, por exemplo, a escravidão até 1888, né? No caso do Ceará, 4 anos antes, mas um detalhe, porque comemoramos a semana passada, por isso que eu estou falando aqui. E no caso da plantation, da grande produção agrícola para fora, né, dessa oligarquia brasileira, continua até hoje dominando o Brasil, infelizmente. Hoje talvez uma oligarquia mesquinha, né, que não consegue fazer a revolução, sequer a revolução burguesa. Né, continua se vendendo aos interesses do neocolonialismo internacional. Né, eu já saí do Cândido e fui para o Florestan Fernandes.
né, prefere se render aos interesses dos Estados Unidos e coloca em xeque, inclusive, esse resquício de nacionalidade formada da negação daquilo que vem de fora. Né? Então, nosso grande conflito. Né? Como instituir a lógica da brasilidade, desse sentimento da nacionalidade nacional, negando não sermos portugueses, né? Ao mesmo tempo que temos que negar que não somos africanos, porque a escravidão é uma vergonha, mesmo para aqueles que a utilizam para ganhos e enriquecimento, sem inserir nessa nacionalidade o elemento indígena. Muito embora o escritor cearense o tentou. Né? É da junção da Iracema com Martim que forma essa nacionalidade brasileira, eliminando o elemento africano. E em Machado isso é muito mais vamos dizer assim, mais deleite. Né? É um bom vivan, né? Que vai torrar parte do dinheiro do pai com o seu grande amor, né? com a Marcela, né? uma espanhola que foge de Napoleão. Machado é isso. Eu fiz algumas inserções para vocês pensarem durante essa semana sobre isso. Enquanto eu vou fazer o meu psicólogo natural, eu e o Brás precisamos conversar.